Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nessa terça-feira, nós temos a presença do nosso comentarista Manuel Gonzalez, gentilmente vindo ao programa, e também o nosso querido amigo João do Incatep, falando das novidades e da preparação para a carreira portuária no ano de 2015. Antes, a Polícia Federal está suspeitando que o Youssef fumou maconha na prisão. O advogado Carlos Alberto Pereira da Costa, advogado do Youssef, o Youssef é olha aí o Youssef, o homem que está dedurando todo mundo lá, o doleiro, o advogado diz que não, que se tratava de um cigarro de hortelã enrolado em papel bíblico. A perspicácia dos agentes de plantão da custódia da Polícia Federal em Curitiba levaram à descoberta de um episódio insólito. Tanto o preso Carlos Alberto Pereira e o Youssef teriam feito uso de maconha na carceragem da Superintendência da Polícia Federal. A informação foi registrada por 2 agentes penitenciários. Os agentes afirmaram que foram identificar a origem de uma fumaça estranha nas celas e no corredor. E aí eles ouviram, quando foram abordar, ouviram a descarga ser acionada na cela de número 2. Tentamos adentrar ao local e surpreender os presos, que se encontravam em procedimento de chuveiro e banho de sol, relata os agentes. Já pensou se pega os 2 no banheiro? Era pior ainda, era melhor do sol. Como é que vocês estavam no banho de sol? Como é que eles estavam na cela? É verdade, os dois, olha aí, confuso, hein? É esquisito isso aí, né? E também preocupados dele fumar maconha? Então aí diz que é um cigarro feito com chá de hortelã e papel bíblico. Seria um papel bíblico. Os dólares que ele... Agora, pô, melhor... Entre o cara dar uma fumadinha de um cigarro de maconha e pelo menos dizer onde está o dinheiro, eu até podia dar uma liberada, né? Ou pegar um celular e ligar para mandar assassinar alguém, né? Que é o que ele tem acontece, uma foto né? junto com um monte de que pegaram ele já acusando celulares na cela. Então, mas é o que acontece não só com ele, mas em todos os presídios. O meu telefone dentro de casa quase não pega. Mas em presídio é impressionante. Eu acho que devia construir um presídio perto de casa que é para ver se o celular começa a funcionar. É verdade. Boa tarde, Manuel. Obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Tudo certo, Manuel? Tudo certo. É um grande prazer sempre estar aqui. Uma boa tarde, telespectador. João, famoso, não conhecia ainda. Não conhecia o João? Não, pessoalmente não. Só de você falar corintiano, aqui. Hein? Então melhor ainda. Então, o João é corintiano. E também uma boa tarde aqui à equipe da TV Com. Cada vez aí simpática, o Reale ali, né? Muito simpático. Reale é o terror aqui. A Gia, a Daiane, então um abraço para todos. Olha, tem 2 notícias relevantes. Uma que a Xuxa fechou com a Record mesmo, Reale. A Xuxa vai para a Record. E outra que a menina do BBB tá grávida. É que a do BBB eu não estou acompanhando porque eu estava viajando. Eu estava viajando. A menina, tem uma mocinha lá, bonitinha ela que ficou no edredom com o cara, mas será que é assim? Transa num dia, no dia seguinte já está grávida? Estranho, né? Isso aqui era história de pegou na mão, ficou grávida, né? Aquelas histórias, não é muito da minha época, né? Mas antigamente tinha aquela, não pode pegar na mão que ficava grávida. Então deve ser por aí, a menina tá grávida. É mole? Pegou na mão da menina embaixo do edredom e deu problema. Olha, ontem o Porto de Santos comemorou 123 anos, ele foi fundado em 2 de fevereiro, e eu até comentei aqui, que eu converso com pessoas da antiga, né, que também trazem histórias do passado, e o pessoal dizendo quando a Docas era administrada
pela família Guinle. Depois virou Docas e aí sim Codesp. Dessas 3 fases, a melhor era quando era a família Guinle. Você já chegou a ouvir isso aí, João? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu também já ouvi isso aí do pessoal mais antigo, né? Comentando que na época da família, até por ser privado, né? Parece e mesmo que quando era Docas, né? Era diferente. Quando era Companhia Docas, era também, diferente, né? Também. Aí teve essa passagem, o pessoal comenta que era... Mas também eram outros tempos, né? A concorrência era menor, só existia o Porto de Santos praticamente. Hoje a gente tem outros portos também. Que estão crescendo, né? Que estão crescendo, que tem equipamento, né? Hoje qual é o segundo principal porto do Brasil? Paranaguá, não? Em movimentação de contêineres é Itajaí. Olha só. Que eles chamam de complexo de Itajaí, que seria o porto de Itajaí e o de Navegantes, né? Eles estão batendo recordes em cima de recordes. Ô João, o que nós temos para comemorar nesses 123 anos, no momento? Olha, nós estamos numa fase difícil, né? O Brasil está numa fase difícil, né? Mas eu acho que a grandeza do Porto de Santos é digna da gente comentar, né? O Porto é o maior porto da América Latina. A gente que tem oportunidade de conhecer outros portos, a gente vê que a gente tem realmente, o empresariado tem investido bastante em equipamento e devagar a gente vai conseguir. A mecanização tomou conta dos terminais, né? Com certeza. Eu sempre comento que a gente passou aí de uma época de sem investimento em equipamento para uma época que foram investidos nos equipamentos melhores, né? Até eu sempre comento em relação o portainer que pega 4 containers, é uma realidade que a gente tem aqui em Santos. A gente não tem nos Estados Unidos, por exemplo. Um equipamento que pega 4 containers. 4 de 20 ou 4 de 20? 4 de 20 ou 2 de 40, né? Não só isso, como há um investimento muito grande em sistemas também, né? A gente tem ótimos profissionais aqui no Brasil que trabalham com esses sistemas de monitoramento de container. Na minha modesta opinião, o que falta é a parte do governo, né? A parte do governo que sempre fica devendo, né? A parte do empresariado no investimento em equipamento, a gente não tem... Nós temos os melhores equipamentos do mundo, né? A gente tem os melhores equipamentos do mundo. Nos terminais. Nos terminais, com certeza. Ô Manuel, a Codesp, ela adiou a apresentação das propostas para a construção do trecho Macuco-Ponta da Praia da Avenida Perimetral, que vai ser implantada na margem direita e que atenderia a da Mário Covas, que é a antiga portuária, e que vai do Canal 4 até o Ferryboat. Elas seriam conhecidas na última sexta-feira, mas a abertura dos envelopes foi transferida para o próximo dia 20. O motivo do adiamento foi o envio de arquivos danificados com anexos do edital de licitação às obras. O primeiro, você chegou a fazer algum trabalho da perimetral de prospecção arqueológica? Justamente esse trecho... O primeiro você fez? Não, esse agora. Ah, esse agora? Esse agora. Eu estou fazendo a parte de prospecção. Olha que legal. No momento não encontramos nada. Da Governador Mário Covas até o Ferryboat. Até o Ferryboat. É ali do canal, né? O final. Mas ali será que tem alguma coisa? Bacia do Macuco? Dificilmente... Acho que não tem não. Na posição da avenida, que é onde serão as obras, né, onde a área diretamente afetada, dificilmente vai ter encontro, porque ali foi um local de muito aterro, né, era mangue, muito aterro, dificilmente. Mas ali no Tegrão, que é uma área bem próxima ali quando sai do canal, nós encontramos 2 âncoras de mais de 2,20 metros. É mesmo? Âncoras antigas. Olha de mais de 100 anos. Se então não me engano, até de 120 anos. Ali então era o canal. Ali era o canal. Então, assim, não existe, na avenida especificamente pode ser que eu não encontre nada, mas nós temos ainda toda aquela área de armazéns que podemos encontrar algo como no caso foi encontrado no Tegrão. Agora o problema da obra aí, Augusto, da licitação, já é a segunda vez que eles alteram a data, né? Parece que uma seria em dezembro,
também teve problema, aí agora em fevereiro outro problema, não sei até quando isso vai agora, eles vão remodelar a Avenida Portuária. Vai ter um viaduto. Então, o viaduto está aqui. Parece que o viaduto depende da autorização da prefeitura, viu? Mas lá no projeto que eu tenho... Já está o viaduto. No projeto executivo que eu tenho, que tem que fazer arqueologia, tem o traçado do viaduto. A Docas recebeu o aval do Executivo e do Legislativo e do Legislativo de Santos para fazer esse viaduto. Porque mudou umas 3, 4 vezes. Vai ser aéreo, inclusive. Isso, aéreo, né? Isso. Vai ser, porque o subterrâneo é o mergulhão, que verdade. vai ser lá onde também não começou, né? Não, e nem sei se o mergulhão vai sair. Ô João, você estava falando da parte do governo, essa parte de infraestrutura é uma das questões que os terminais cobram, mas demora muito, né? É incrível, né? E o mais incrível ainda é que essas mesmas construtoras nossas trabalham fora do nosso país e ganham licitações e constroem licitações. É que fora do nosso país você realmente... É interessante isso, né? O brasileiro também, né? Quando ele vai para fora para visitar, ele não joga papel no chão, ele não faz nada, né? E nosso país joga bastante. A mesma coisa essas construtoras, né? Quando vai trabalhar fora do país, eu acompanhei, por exemplo, a gente está fazendo trabalho em Moçambique, então várias dessas construtoras foram contratadas pelos governos lá de fora para fazer obras, né? E são muito bem feitas, né? Lá não pode bobear, não. Aqui demora... Eu posso uma pergunta para o João Augusto? Fala à vontade, João. Que você estava falando da questão do equipamento, né? Que nós temos equipamentos de ponta. Ano passado saiu um comparativo do nosso porto com alguns portos da Alemanha, e diz que a cada 4 navios descarregados lá é o tempo de um navio descarregado aqui. Isso. Então, assim, aí é uma pergunta, uma curiosidade. Se nós temos todo esse equipamento de ponta, por que tem essa defasagem de descarregar o navio, né? Que lá na Alemanha é 4 vezes mais rápido do que aqui. O que gera esse atraso? Esse atraso. Na realidade são vários fatores, né? Mas eu acredito que desde o calado, porque aqui você tem que, muitas vezes você tem que ou deixar de carregar, ou você tem o problema de ter que administrar um calado que não é suficiente, então é um problema de planejamento. O corredor de exportação, por exemplo, depende da maré, não é isso? Isso, e daí nos terminais de container também, boa parte tem esse problema, né? Então imagina você planificar um carregamento, lá você conta com liberação muito mais rápida da Receita Federal, você tem todo Então não é só questão de equipamento, exatamente. Então é o trâmite. É o trâmite, e a gente aqui, existe uma medida que é a medida que a gente chama de net, né? Você pegar o contêiner do navio e colocar no costado e vice-versa, a gente está entre os melhores do mundo, né? O que tem que fazer é que a gente depende de uma série de fatores. Quer dizer, né? não é a operação em si. Por exemplo, até mesmo o dimensionamento do pátio, né? Você tem aqui determinados terminais que você tem uma linha férrea que passa no meio do terminal. A Libra Santos Brasil, a Libra, né? A Libra. Eu recebi há pouco tempo... E eles não se dão bem, a LL e a Libra toda hora está em conflito. É uma questão de lógica, né? Como é que você vai colocar um terminal de grão do lado de um terminal de container? Ou você ali teria que ter ou só terminal de grão ou só terminal de container, né? Quando a gente traz um pessoal de fora e eles veem isso, é motivo de riso, né? O cara olha pra gente e fala assim, poxa, mas... Quer dizer que você tem uma linha férrea que quando tem algum problema, você para tudo, né? E existe uma série de problemas, né? Mas, João, essa questão do corredor de exportação sempre foi muito criticado, né? Que ali foi colocado no lugar errado, o calado é ruim, essa estrutura da questão da linha férrea, quer dizer... porque quando foi feita por pessoas que não tinham a qualidade profissional para isso, e também teve uma interferência política, né? É o que a gente ouve, né? O que a gente vê quando você visita um terminal lá fora, eu tive em vários terminais, em Valência, por exemplo, é que o poder público ele é o primeiro a dar condição para a iniciativa privada, né? Então você vê aqueles espaços amplos, você vê
uma outra logística que na verdade aqui eu vejo muita dificuldade, né? Você não tem avenida, você não tem parece que você não tem interesse. Mas você vê a questão da perimetral, como o Manuel falou, é a segunda vez que adiam e é uma obra que já está muito atrasada. Você vê a perimetral, o primeiro trecho que foi construído, que corresponde entre a Praça Barão do Rio Branco e o Canal 4, ela foi entregue, acho que com no mínimo uns 15 anos de atraso. Na época começou em 2009. E no sentido, eu digo de atraso, no sentido de necessidade da região. Né? E agora, inclusive, eles estão dizendo que vão remodelar a Avenida Portuária que está precisando. Né? É o conjunto todo, né? Você vê assim, eu fui fazer um treinamento em Xangai em 2009, e aí nós fomos até uma ilha onde constrói os equipamentos da ZPMC, uma ilha enorme, com 30 mil funcionários. Aí a gente foi de barco, e é uma travessia longa, pelo menos uns 40 minutos. E aí em 2012, agora, eu conversei com um colega e comentei com ele. Falei, poxa, você visitou a ilha da ZPMC, e como é que é? Pô, o que você achou da travessia? Ele falou, não, tinha um túnel. Eu falei, não, peraí. Você tá brincando, é verdade. Eu falei pro cara, não, mas... Aí você deu risada. Eu falei, não, para aí. Você foi na ilha errada. Eu falei, você foi na ilha errada. Eu falei, não é possível que tenha um túnel. Ele falou, não, cara, tem um túnel com 4 pistas, com não sei do que. Eu falei, pô, é brincadeira. Aqui parece, né, pra gente fazer um túnel de 500 metros. Em túnel. Né? De novo, né, vamos lá. O Tribunal de Contas do Estado mandou parar a licitação do túnel Santos-Guarujá. Está suspensa a licitação e o Dimas Ramalho, que é do Tribunal de Contas do Estado, ele encontrou ou acredita que haja indícios de irregularidades. O TCE fixou o prazo de 5 dias para que a DES apresente seus esclarecimentos para os fatos apontados, além de fornecer a cópia integral do edital para análise da Corte. Os caras estão achando que tem maracutaia aí no túnel, viu? De acordo com a decisão do TSE, a medida é necessária para afastar improbidades presentes no edital. Alguém deve ter denunciado, né, Manuel? Augusto, nós sabemos, já discutimos várias vezes aqui essa questão do túnel, pelo menos nas questões ambientais, aí é uma área que eu posso falar melhor, existe irregularidades. Isso é comprovado, está no Ministério Público, inclusive, né, essas denúncias em relação ao meio ambiente. Se o meio ambiente, que dentro de uma obra é uma coisa insignificante, tudo bem que ele barra a obra, tudo mais dentro do valor, né? E de tudo, é uma coisa significante. Já tem irregularidade? Então imagine todo o outro processo que existe dentro da construção, de equipamentos, de prazo, de obra. Então, com certeza alguma coisa eles vão encontrar, Augusto. E hoje você sabe como é que está. Eu tenho alguns contratos com a Sabesp, está todo mundo preocupado. Eu tenho um contrato com a Sabesp, eu fechei o último contrato agora, eu tenho que buscar um documento, assinar um documento sobre lei anticorrupção. Não, você... Não, porque não existia isso. Não, existia. Não, mas assim, não. O manual, eles não lhe entregaram. Não oferece. Agora estão oferecendo. É obrigatório, eu só vou poder assinar depois vocês têm que explicar melhor isso aí que eu desconheço. Mas fala o Manuel, depois o João quero ouvir. Como é que é o negócio? Eu não sei, porque eu estava viajando. Você também é marinha de primeira viagem. Depois eu trabalho com a Sabesp já há 3 anos. Nunca aconteceu isso. Ontem eu recebi uma ligação, estava fora do país, aí lá do meio ambiente me ligou, falou, olha, seu Manuel, o senhor tem que passar aqui para pegar um documento, tem que assinar um documento para poder a gente liberar o contrato. Eu falei, mas que documento é esse? O manual porque existe a lei anticorrupção, então o senhor tem que vir aqui pegar esse manual para poder assinar o contrato.
falei, não, mas nunca precisou não, mas agora é norma da empresa. Manuel, não fique ofendido com o que eu vou falar, porque você é meu amigo. Claro. Mas a Sabesp, ela fornece um manual para ensinar ou para não fazer? É isso que eu vou... É isso que eu vou descobrir agora, Augusto. Porque, olha, eu vou te falar um negócio. É isso que eu vou descobrir agora. O que mais tem na Sabesp, a gente vê pelas irregularidades, falta de planejamento, falta de investimento, investimento errado. E o duro, João, você que já viu o manual. O manual ensina ou diz como não fazer? Ele tem a gente fornece também Petrobras e agora também eles disponibilizaram esse manual. Até eu li, falando sobre as regras, mas o mais interessante, eu não sou nenhum especialista nisso, agora o mais interessante é você trabalhar com um país da África, que nem a gente trabalha, e você vê lá uma pobreza de dar dó, e lá o telefone funciona melhor que a gente, eu recebo mais ligação em Moçambique. Eu tenho que não atender muito, né? Porque se eu ficar atendendo vai ficar muito caro. Então eu recebo mais ligação em Moçambique do que eu recebo aqui, estou falando sério. E aí eu conversei com um senhor lá da outra vez que eu fui, e ele comentou que a modalidade de contratação que eles têm lá, eu também não sou especialista, mas vou falar o que me contaram. Que é uma modalidade de licitação que é feita, que são feitas no mundo inteiro desde 1800 e qualquer coisa. Desde 1800 e qualquer coisa. A Inglaterra e os Estados Unidos, todos esses países fazem esse modelo de contratação, onde a empreiteira ela ganha o serviço através de uma licitação e ela é obrigada a contratar uma seguradora e ela coloca como benfeitor o governo. Quer dizer que se eu ganho uma licitação no governo, eu ganho uma licitação, eu sou obrigado a contratar uma seguradora que vai fazer uma apólice de seguro do valor da licitação a favor do governo brasileiro. A seguradora, ela me fiscaliza para me entregar a obra no tempo certo, no custo certo, senão a seguradora vai ter que pagar isso daí. Esse modelo existe desde, se não me engano, 1820 e pouco nos Estados Unidos. Todas as nossas construtoras utilizam esse modelo para fazer qualquer serviço em qualquer lugar do mundo. Ou seja, não querem acertar isso no nosso país. Na segunda-feira passada, no programa Roda Viva, foi entrevistado um advogado, um jurista especializado em anticorrupção, e ele escreveu ele foi lá falar de um livro, mas é um cara, tem um movimento aí quanto à questão de corrupção, e ele falou exatamente isso. Tem um nome em inglês. Isso, tem um nome em inglês. O senhor que é o administrador do Porto da Beira, em Moçambique, ele é um senhor bem esclarecido, ele falou isso aí. É uma expressão em inglês. Eu entendi o que eu estou comentando, não sei como funciona. Que no mundo inteiro assim. Qualquer licitação de obra, a empresa tem que contratar um seguro em favor do governo. Ele falou, só no Brasil que não é assim. E falou isso que você disse. Mas as empresas brasileiras são obrigadas a fazer isso lá fora. Até um dos convidados perguntou, mas as seguradoras, não é vender mais um serviço? Bom, é vender mais um serviço, mas é a garantia. Por exemplo, o prédio aqui da Receita Federal, aqui na frente da TV Com, está na 4ª empreiteira. Era uma que deu um preço, aí não conseguiu fazer, inexequível o preço. Aí veio uma segunda que não conseguiu, aí veio uma terceira que quebrou, está na 4ª. Quer dizer, o preço que a 4ª deu deve ter sido infinitamente maior. Sim, claro. Então nós temos que ter mecanismo, e ele falou sobre isso, é um sistema no mundo inteiro. No mundo inteiro, é 1.800 e bolinha. E pouco. Você quer fazer uma obra, você faz um seguro no valor da obra, com prazo, com condições, e a seguradora fiscaliza. Aí, pelo que eu entendi lá, a seguradora tem um corpo técnico de engenheiro que vai lá e a responsabilidade da fiscalização fica da seguradora. Só que aí, o que eu entendi desse processo, o governo, não existe a empresa, ela tem que prestar conta com a seguradora, né? Não com o governo. É isso mesmo. Então a coisa fica mais difícil de você ter, a seguradora não vai querer... Não vai querer ter prejuízo. Não vai querer ter prejuízo, né? Mas essas coisas que a gente
Magoa, não consegue entender. Magoa porque a gente vê algumas coisas dessas sendo feitas lá em Moçambique, uma terra de ninguém, né? Um pessoal bem... E aqui a gente não consegue, mais né? humilde, acertar, né? Na verdade, a terra de ninguém, pelo jeito, é aqui. No próximo bloco, nós vamos mostrar as novidades do Incatep, vamos falar um pouquinho de alguns cursos e também do site que trata da carreira portuária. Mas nós vamos para um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá do da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Vamos entrar com as imagens do Incatep, minha querida... Ótimo, falar do site. Esse é o site, né, João? Isso, essa é mais uma novidade que a gente está lançando, é uma loja virtual de treinamentos. Olha que legal. É onde no www.grupoincatep.com.br. Em qualquer lugar. Então, qual é uma das novidades da gente? Volta na primeira página, por favor. Esse é a cara do site. Bonito, hein? Né? Se você quiser, por exemplo, você vê as promoções e aí você vê a série de treinamentos que nós temos. Se você puder fazer o favor de colocar outro, aí a gente tem, por exemplo, um treinamento de portainer. Logo abaixo, a gente tem um filme sobre o que é o portainer, porque muitas vezes as pessoas querem fazer o treinamento e não sabem o que o equipamento faz, né? Então ali embaixo você tem um filme, um link que a gente fez, que é direto com o YouTube. Aí você tem todas as filiais que a gente tem pelo Brasil. Então hoje a gente está trabalhando em Fortaleza, Manaus, aqui em Santos, óbvio, né? Santos a gente tem aqui e no Guarujá. No Sul a gente tem São Francisco do Sul e Itapuá. E aí tem a carreira portuária, que é onde tem todos os nossos treinamentos. A pessoa clica,
faz a compra como em qualquer atividade da internet, dependendo dos valores, né? Aí ele já tem acesso, depois que ele faz a compra, ele recebe uma senha e ele tem acesso aos materiais didáticos para ele poder indo estudar. Legal, estudando, né? Abaixa as apostilas, estuda, depois ele faz a parte teórica, faz a parte prática. Aí, após ele terminar o treinamento, ele recebe uma carteirinha e um certificado. Que nós já falamos aqui, que são 3 categorias, né? Isso, que é a categoria nível 1, nível 2 e nível 3, que são uma norma que existe de certificação profissional. Convém ressaltar que a gente é credenciado pela Marinha, nós somos uma empresa com ISO 9000, temos também perante a legislação brasileira, a gente tem uma engenharia de segurança do trabalho que faz a parte de supervisão nossa. Então, tudo que for de legislação, o Incatep segue, até porque a gente fornece as grandes empresas aqui no Brasil e a gente coloca à disposição dessas empresas, as pessoas que fazem o treinamento conosco, têm o seu nome no nosso site e as empresas têm acesso. Então, a grande maioria das empresas elas têm uma senha, elas entram no nosso site, consultam a pessoa que está certificada e aí faz o processo de seleção delas, né? A gente faz um recrutamento para o mercado, né? de portuário, né? Aí tá fazendo as seleções, né? Depois vai ter os nomes, né? Se ela passar para o próximo, fazendo um favor para o próximo, aí você tem os nomes das pessoas que já tenham o certificado, validade do certificado, estão no cadastro. Aí até para as empresas poderem consultar. Isso. Aí as empresas pegam as pessoas, separam elas por porto, né? E por também qualidade, por capacitação. Por capacitação, 2, 3. isso. Porque a 1 é nível básico. Seria aquela pessoa que não tem menos de 1 ano de experiência na função. Depois que ela tem 1 ano de experiência, ela recebe a carteirinha verde e depois que ela tem 2 anos de experiência, azul. É uma certificação. Para qualquer equipamento ou para equipamentos específicos? Não, para qualquer equipamento e para qualquer treinamento. Por exemplo, vistoria de container, plano de pátio, plano de carga. Entendi. A gente tem assim, a gente procurou fazer uma série de treinamentos que são para vários tipos de cargos, né? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha no gate, ela pode fazer um treinamento de vistoria, de planejamento de pátio. Aí, quando ela subir na empresa, for um planejador de pátio, e assim por diante, até chegar um gerente. A gente já tem, durante todos esses anos aí, a gente já tem o pessoal que fez os nossos primeiros cursos e hoje já está ocupando um cargo de liderança, né? Deixa, Daiane, o GC com o site do Grupo Incatep, que muita gente vai... Você tem alguma pergunta? Eu tenho, João. Eu estava olhando o teu relógio, é bonito, hein? Gostou? Potes, grela. Gostou, Agostinho? Manuel, esportivo aí. Mas é de camelô, né? Não, gostou. Não é de camelô? Não, gostou. Ai, meu Deus do céu. Não é tão caro, né? Mas também não... tem que tomar cuidado, por favor. Melhor falar mas que não é tão caro, pode levar. Não é tão caro, não. Pode levar. Manuel, tem uma pergunta para o João? Existe algum pré-requisito, né, para começar boa pergunta. Esses cursos? A gente desenvolveu junto ao mercado, né, através de consultas, um modelo de pré-requisito. Então a pessoa tem que ter um ensino médio completo, né? Ela tem, no caso de equipamento, ela tem que ter a CNH B de carro, né? Em alguns equipamentos tem que ter a profissional, né? Se a pessoa tiver, por exemplo, o ensino médio técnico, é interessante, né? O mercado hoje está olhando muito isso, né? A gente fez um serviço há pouco tempo aí num grande terminal que o pessoal que veio fazer essa definição de requisitos, eles estavam querendo colocar requisitos para operador de equipamento com ensino superior. É mesmo? Até a gente na descrição do cargo deles, que a gente fez, a gente colocou assim, obrigatório ensino médio, recomendável ensino superior, né? Que é uma realidade que a gente, sempre que a gente comenta sobre isso, né? Foi um nigeriano que nós trouxemos aqui. Isso. Eles que lá eles exigem.
Nós trouxemos um nigeriano aqui que diz que no porto deles lá só com o ensino superior. E o tecnólogo está também, né? Muito, porque tem superior, vários, né? isso. Um curso superior. Isso, tem que vários. É menor, o tempo é menor, né? São 2 anos de duração. São atividades específicas, né? Sim, não, mas é por isso que eu estou perguntando se de repente alguém fala, porque como é mais curto, né? Então às vezes o pessoal que trabalha, que precisa realmente na verdade está sendo inserido cada vez mais rápido nesse mercado, se o tecnólogo também... Não, com certeza. Eu costumo comentar com o pessoal, né? Que o pessoal que vem fazer o treinamento com a gente, que a gente precisa começar a entender que aquilo que os nossos pais falam, que você tem que ter um ensino superior, que isso daí a gente precisa acreditar, né? Muitas vezes os jovens vêm, poxa, mas a gente vai fazer um tecnólogo, vai fazer isso, não arruma emprego, mas pelo menos você fica na fila, né? O ensino superior hoje é uma exigência, né? Como a língua inglesa, né? Como é que o cara vai operar equipamento hoje se não souber inglês, né? Hoje ainda tem condição, porque muitas vezes a gente fornece para eles o vocabulário básico, dá para a pessoa se virar. Mas é importante. Mas é importante. Agora, em determinados cargos, né, a pessoa é obrigatório ter inglês, né? Um planner, por exemplo, uma pessoa a nível de liderança no terminal, um coordenador, um supervisor, né? Como é que ele vai se virar se ele não tiver um inglês bom, né? Hoje em dia, né? É muito difícil, né? Então, Daiane, nós temos um material de simuladores, não é isso? Vamos mostrar um pouquinho, então? Essa é a certificação, né, Isso, João? aí é uma apresentação que a gente fez, né? Mostrando que a gente está agora fabricando simuladores, né? Esse daí da esquerda é um simulador de habilidade motora, o da direita já é um simulador fabricado pela gente e que a gente já vendeu algumas unidades. Esse da direita, aliás, da esquerda, que mostra as habilidades motoras, né? Isso é fundamental, né? Fundamental. Porque é na hora que o cara vai saber se ele tem... Como é que vocês falam? A munheca, né? Munheca. Ele tem habilidade motora, porque a grande verdade é que os equipamentos cada vez mais modernos, eles hoje em dia têm um joystick que não é que nem mais antigamente, aquele joystick bruto, né? Então a pessoa Por isso precisa que as mulheres ter... conseguem operar, né? Os jovens também, o pessoal tem que entender que o modelo hoje é diferente do que era anteriormente, né? Então é aquilo que a gente comentou, né? Então aí as nossas certificações da Marinha, da ISO 9000, né? Marinha é fundamental. Isso, a Marinha aí já é um simuladores que nós fabricamos e entregamos. Esse é um container que nós entregamos aí para a Embraport. São 4 simuladores. O simulador da Embraport é do Incatep. Isso, foi fabricação nossa. A gente ficou com muito orgulho de fornecer para um grupo que é o DP World, que é considerado o maior grupo de terminal de containers do mundo, mesmo? Né? Eles são considerados os maiores, né? Aí a gente vai na Universidade de Valência e também na Índia fazer a customização dos softwares, né? A gente tem um pessoal que a gente vai lá e vai fazer esse tipo de serviço. Aí são os relatórios que a gente desenvolveu. Quer dizer, o cara quando faz quando ele atua no simulador, inclusive eram online, ainda são online essas avaliações? Isso, a gente conseguiu desenvolver assim, uma série de ferramentas, né? Para poder melhorar o desempenho e para o pessoal, né? Aí já é um resultado, aquilo que a gente estava comentando. Quando eu cheguei lá na Índia e fui desenvolver o software com o pessoal, eu que apresentei para eles o simulador, a ferramenta de pegar 4 containers, que lá na Índia eles não conheciam, né? Então é até interessante que em tom de comentário, né? Existe aí o governo brasileiro fazer parceria com uma escola da Antuérpia, que chama APEC, né? Lá na Antuérpia não tem equipamento que a gente tem aqui, né? E o pessoal foi lá treinar em equipamentos que não existem aqui no país, né? Então é interessante isso, né? O quanto que
que nós brasileiros não valorizamos aquilo que a gente tem aqui dentro da nossa terra, né? Então a gente tem aí vários pessoas no setor portuário. Recentemente a Codesp recebeu um pessoal também, acho que esse da Antuérpia, né? Firmaram um convênio com o pessoal. E aí esqueceram de perguntar se a gente tem, né? É impressionante. É impressionante, né? Não, inclusive esse pessoal teve lá na nossa empresa, no nosso centro de treinamento, vendo o que a gente tinha, tiraram bastante foto e adoraram, comentaram que os caras da Antuérpia. Os caras da Antuérpia. Os 2 senhores lá da Antuérpia ficaram mas é assim mesmo, né? Aí são alguns... Volta, calma, Gisele, volta uma Hextech. Isso, aí são aquelas empilhadeiras de grande porte, que a gente tem os simuladores, né? Aqui no CT nosso. Aí depois a gente tem o do Portainer, que são com 4 telas, que a gente tem. Depois, fazendo um favor, a gente tem o offshore. Isso daí nós somos a única empresa na América Latina que tem esse simulador de offshore. Tem muita gente para as plataformas. Tem muita gente do Rio de Janeiro que está vindo para cá. O ano passado nós atendemos um cliente que mandou mais de 200 pessoas. Só para se qualificar. Só para se qualificar com a gente, para poder operar esse tipo de equipamento nas plataformas, né? Manuel, volta um minutinho. O cara fica 15 dias lá? Isso. Fica, plataformas brasileiras ele fica 15 dias no mar, depois fica 15 dias em terra. Mas né? porque fora é mais tempo? Eles têm um regime diferente se a plataforma não for brasileira, parece. Mais tempo, 20 e poucos dias, se não me engano. Seria uma boa, às vezes dá uma descansada bom, da esposa. Ficar lá um tempo, lá, né? Seria uma boa, 20 dias. Incomunicável. Seria uma boa pedida, viu? Isso é uma novidade, isso aí foi desenvolvido por você. Mas lá na Antuérpia tem isso, João? Não, lá na Antuérpia não tem. Não, e o interessante é o seguinte, rapaz, o pessoal apresentou aí um seminário onde eles apresentaram como uma novidade que na Antuérpia você tem o guindaste físico, né? Interessantíssimo isso. Como é que pode, né? Você ter... Para a gente ter o guindaste físico, é a coisa mais fácil do mundo, é você ter o guindaste físico. Um guindaste desse custa 30 mil reais, vai. Você compra um guindaste e põe. Quer dizer, eles são tão inteligentes, a turma lá fora, que quando eles não têm, eles falam que o melhor é guindaste físico, entendeu? E o pessoal que foi acredita nisso, né? Então é interessante. O simulador você simula não só as condições do guindaste, como a condição de mar, você aderna navio, você muda de carga, né? Simulador é tudo de bom, meu Deus do céu. Você vê na Fórmula 1 os caras utilizam simulador, Jesus. Em todo lugar, né? Para pilotar avião é simulador, para tirar carta agora. Para tirar carta é simulador. Quer dizer, você tem que ter, evidentemente, a parte real do equipamento, mas o simulador ele faz com que você desenvolva suas competências muito mais rápido. Antigamente, quando nós não tínhamos simulador, para você formar um operador de equipamento, demorava 6 meses, 1 ano. Eu tenho clientes meus que demoravam 1 ano para poder... Porque você não tem disponibilidade do equipamento. E sem risco de acidente. E, evidente, gastando... Outra coisa, você pega um equipamento desse, ele gasta energia, ele gasta, dependendo do equipamento, gasta 70, 80 litros de diesel. Mais a manutenção. E a outra coisa, você tem que ter o equipamento e tem que ter o container para você fazer a movimentação. E não pode ser um container, você tem que ter 10, 20 containers. Aí você vai pegar container de exportação para você treinar? Imagina o risco. Não vai. Então fica uma coisa incoerente. Tudo de ruim. E de repente o simulador ele não é mais uma ferramenta interessante. Interessante é ter o real, né? Então aí a gente fica difícil, né? Mas nós temos vamos, por favor, vamos finalizar com isso. Aí nós temos a ponte rolante, que é tanto o guindaste de bordo com a ponte rolante foi desenvolvimento da gente. Né? Quando eu digo da gente, você sabe, né, Augusto, que eu sempre valorizei muito isso e continuo valorizando. Da gente, eu digo, é do Porto de Santos. Né?
Nós temos uma excelência na operação no Porto de Santos. Nós temos excelentes operadores, nós temos gente que trabalha em gerência, em sistemas aqui, que são muito bons. Então, eu não vejo para que você procurar uma tecnologia de fora. Seria interessante muito o pessoal do governo ir para fora para aprender um pouco. Aí seria interessantíssimo. Mas aí manda, por exemplo, olha, o guindaste móvel portuário. Isso, que é o MHC, a gente também tem, né? Vamos lá. Aí os RTGs, também. Todos com controles originais, né? Todos que estão à disposição, né? E aí são as plataformas de movimento. Isso aí é uma plataforma de movimento que a gente tem condição de fabricar. Nós temos condição de fabricar essa plataforma porque podemos fazer até os grandes simuladores que muitas vezes o pessoal comenta que existe lá fora, né? A gente tem condição de fazer aqui dentro também. Vamos ver qual é finalizando. A unidade móvel. Isso, a gente tem um trailer, né? que a gente utiliza para poder atender os nossos clientes. Né? E também. E aí uma chamada para quem quiser, um representante de vendas, é só ligar e entrar no nosso site. Ou você manda o trailer. Isso. Ou a gente monta os simuladores. Isso é muito importante. Eu trouxe para você que a Abratec é a maior associação de terminais de containers de uso público, né, do país. E a gente fornece serviço, né, para todos. É uma declaração. Isso, assinada pelo pessoal da Abratec. Nós temos essa declaração desde 2004 que a gente fornece. Essa daí é de 2015, né? Além das certificações que a gente tem. Legal. Então a gente procura passar para os nossos clientes que quando eles fazem um treinamento conosco, a gente procura se cercar de todas as certificações e o reconhecimento do mercado, né? E lembrando que o mercado portuário é um mercado muito dinâmico, né? Então nós estamos passando numa fase agora, uma fase mais difícil, mas que logo vai retornar ao normal. Eu acho que o mês de janeiro, para todo mundo, até pela expectativa. Com certeza. Manuel, quer fazer alguma pergunta para o João? Não, só tenho que parabenizar o João, né, por essa demonstração de tudo que ele tem aqui no nosso país. Ele mesmo falou, né, geralmente nós que somos aqui, João, não somos sempre privilegiados de ser aclamados com novidades ou porque nós temos o melhor equipamento, a melhor tecnologia. Sempre o pessoal de fora é que é o melhor. Então está aqui uma prova disso. Né? Então você está de parabéns por tudo que foi mostrado aqui. E esse diferencial realmente. Né? Então você não precisa estar indo para Antuérpia ou para qualquer outro local do mundo para você ter, né, toda essa bagagem, ter toda essa qualificação. Nós temos aqui um local onde você qualifica muito melhor, e se não for o melhor, no mundo inteiro. Não, e é interessante a gente comentar, eu acompanhei nessas viagens minhas, eu tive a honra de acompanhar uma negociação entre eu digo moleque, porque um moço de 20 e poucos anos, engenheiro da Companhia Vale do Rio Doce, em Moçambique, e ele argumentando com aquele inglês perfeito, com um pessoal lá da Alemanha e dando show no pessoal, sabe? Eu estava passando perto da sala e eu não resisti e eu fiquei ouvindo, né? E dando show e arrebentou com o pessoal, sabe? E nós temos excelentes pessoas, nós temos excelentes profissionais aqui no nosso país, que não deixam a dever em nada para o pessoal de fora. Falta valorizar. Falta a gente mesmo valorizar as nossas empresas, né? O que a Vale está fazendo lá em Moçambique é algo digno de você olhar e ver o tipo de investimento que eles estão fazendo. Até o pessoal de Moçambique, eles comentam com a gente o que é a Vale, porque eles são acostumados a ser subtraídos, né? E a Vale comprou uma cidade lá que tem carvão mineral e está construindo uma outra cidade para o pessoal de Moçambique, sabe? Uma coisa digna, uma coisa bacana mesmo. E a gente se sente orgulhoso de ver que... Eles compraram uma cidade. Uma cidade. Eles compraram uma cidade porque embaixo da cidade tem uma mina de carvão mineral. Então, estrategicamente, para eles fizeram.
o comum dos europeus, americanos, é meter bala nos companheiros moçambicanos, né, lá e matar uns 4, 5 e largar os caras morrendo de fome. O brasileiro não, ele construiu uma cidade, tratando as pessoas com dignidade, um negócio de dar orgulho de você ser brasileiro. E eu estava passando numa certa situação e eu vi ele discutindo um contrato, porque na verdade a Vale contrata essas outras empresas, algumas estrangeiras, para fazer o serviço dela lá. E eu vi ele discutindo um contrato, sabe? Poxa, mas foi a coisa mais linda do mundo. Ele dando show no cara, exigindo que o cara respeitasse as pessoas, que desse comida, que desse tudo. É bacana, coisa, bacana, né? Bacana. O cara, um molecão. Aí terminou a reunião, eu fui falar com ele, falei, pô, desculpa de eu ficar ouvindo aí, mas eu vi que você estava nervoso, eu fiquei até aqui pertinho, porque se precisasse de alguma coisa aí, eu já estava aqui do lado, né? E não é só isso, ele estava defendendo o povo dele, porque se ele é de Moçambique, ele estava defendendo... E é brasileiro. Ele falou, não, João, o problema é o seguinte, é que esse pessoal aí de fora acha que só eles sabem estudar, só eles são engenheiros, só eles falam inglês, só eles estudam. Pô. Então eu fiz faculdade no Brasil, eu estudei inglês, eu sei o que eu estou falando, e estava exigindo dele as condições que para ele fornecer para Vale do Rio Doce, ele tem que fazer desta forma. Senão a gente traz empresa do Brasil. Não tem problema nenhum, né? Aí eu falei, poxa, tomara que todo mundo pensasse assim no nosso país, né? Ao invés de supervalorizar o que é de fora, né? Mas eu acho que isso acontece muito. Eu, por exemplo, eu acompanhei essa visita do pessoal da Antuérpia na Codesp, acompanhei pela imprensa, né? Infelizmente, viu, o Manuel e João, isso aconteceu na Petrobras, deve acontecer na Codesp. Às vezes, esses rótulos, né, dos estrangeiros, né, o pessoal usa para esconder corrupção, para esconder coisa errada. Porque diz, não, olha, o cara é de fora, né? Estamos trazendo uma pessoa, como se nós todos fôssemos corruptos e as pessoas de fora não fossem corruptas, não é? E isso é muito chato, isso é muito ruim, né? Porque a gente sabe que a corrupção não está nas empresas, a corrupção está no governo. Sim. Né? Se alguém é conivente, é uma coisa grave, é um caso grave. E a corrupção está no governo. A corrupção está dentro da Codesp, a corrupção está dentro da Petrobras, a corrupção está no governo federal, a corrupção está no governo estadual. Né? A corrupção está até nas declarações. O Alckmin, no ano passado, na eleição, há 2 meses atrás, disse por várias vezes que não haveria racionamento, que não havia racionamento, que não havia preocupação. E 2 meses depois vem o japonês lá e fala de cada 7 dias, 2 com água. Né? A presidente Dilma falou em toda a sua campanha, há 2 meses atrás, que não haveria nenhuma medida e depois a primeira coisa que fez. Então os próprios, isso deve ter na Codesp, isso deve ter na Petrobras, deve ter em alguns órgãos. E quando eu vejo essa hipervalorização que dão a empresas de fora, a executivos de fora, como se aquele executivo tivesse um chip na cabeça, né, João? E soubesse de tudo. E não conhece. E às vezes paga mais caro, muito mais caro. Por isso que a solução está do lado. Por isso que eu estou dizendo. Às vezes a corrupção está aí, vamos pagar um pouquinho mais, dá para a gente levar claro. Mas é de fora, é americano, é inglês, é europeu, né? É o álibi, né? É de fora, olha, de fora não, eu estou contratando os caras da Antuérpia, lá não tem corrupção. Né? Aqui não, aqui tem corrupção. Então os próprios corruptores se usam dessas artimanhas, né? Que foi o que aconteceu com a Petrobras. Agora eu pergunto para você acha que não tem americano envolvido nessa transação? É lógico que tem. Você não acha que teve americano que levou grana na venda da refinaria? É lógico que tem. Na compra, na venda, em tudo. Achar que só os brasileiros... Não, nós vamos prender os brasileiros, mas vê se a justiça americana não está querendo investigar para saber se não tem americano envolvido. Você vê as empresas envolvidas no metrô aí, que estão devolvendo dinheiro, Siemens, nós estamos falando de Siemens, Alstom. E outra coisa, já está provado... Não é empresa de fundo de quintal. Não, já está provado que os caras lá fora levaram grana. Já.
É isso aí. Já está provado que os eles caras lá fora... porque lá fora eles são presos. Lógico. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Olha, o presidente do Bayer estava preso até duas semanas atrás por corrupção. Não foi nem corrupção, acho que foi por um negócio de imposto de renda. Sim, perdão, não foi. Sonegação, eu falei corrupção, sonegação. E você sabe quanto foi? Não sei. Algo em torno não chegou, olha, não passou de 1 milhão de euros. Que pra época, não é nada. Que seja 3, 4 milhões, uma coisa assim. Aqui, o chefe do departamento do cara que cuida do cocô do cavalo do bandido levou 250 milhões de dólares, porra. E não aconteceu nada. Não aconteceu. O cara tá ainda fumando um cigarrinho de maconha, porra. Pode dar uma relaxada. E os caras estão preocupados com o cigarrinho de maconha. Então, aí, infelizmente, agora, eu só queria alertar aí a todos esses que comandam, às vezes a pessoa cai de paraquedas, não sabe nem onde está, que nós temos empresas e profissionais à altura de prestar o melhor serviço que a cidade pode ter. Manuel, muito obrigado pela participação. Estreia TV Com Debate. Amanhã. Quarta-feira, 19 horas, Convido a todos, ao vivo, das 19 às 20 horas, a reestreia do TV Com Debate. Muito bom. Estaremos aí mais uma vez e agradeço mais uma vez você, Augusto. A oportunidade não só estar no seu programa, mas de reestrear com o TV Com Debate. Muito bom, fico muito feliz. Amanhã às 19 horas. João, parabéns aí pelo trabalho. Eu nunca deixo, eu sou um defensor do Incatep, você sabe disso. Alerto aí para as empresas terminais, para a própria Codesp, não precisa ir até Antuérpia, vai até a Avenida dos Bancários, a Avenida Portuária, que em frente ao Terminal da Libra, que hoje é o melhor centro de treinamento do Brasil. Isso, eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição de todos. Muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Antes de finalizar, quero mandar um beijo para minha irmã, a Valéria, faz aniversário hoje. Parabéns. Felicidades. Um beijo especial para minha irmã Valéria. E a você, telespectador, muito obrigado pela audiência. E até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.